Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar continuidade então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere às ilusões que você tem na sua vida, ilusões de medo, de receio, de angústia, como lidar com essas ilusões e viver no astral muito melhor. Pois bem, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje foi retirada mais uma vez do livro Um Curso em Milagres, canalizado pela psicóloga Ellen Schuckman, na década de 1970. Essa mensagem é a base de todo o livro, de todos os ensinamentos do Curso em Milagre. Essa expressão é a base de todo o curso, de todo o livro. A mensagem ela diz exatamente da seguinte forma. Vamos lá. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Pois bem, vamos nos atentar então à primeira frase. Nada real pode ser ameaçado. E o que é o real em nossa vida? É aquilo que é concreto na nossa vida, é o nosso caminho, a nossa trilha, aquilo que está escrito na nossa vida, aquilo que a gente percorre no campo da vida e atravessa os rios do destino, conforme eu já informei. Você segue um trilho na sua vida, você segue um rumo com as suas decisões, o seu livre-arbítrio e aquilo que está destinado pelo astral, pela sua história de vida, a acontecer na sua vida. Isto é real e isso não pode ser ameaçado. E outra coisa que é real, o amor de Deus para com seus filhos, o amor de Deus para conosco, a providência divina, aquilo que Deus coloca no nosso caminho. O divino é o real e o concreto em nossas vidas, nada mais. Então nada disso pode ser ameaçado, isso é real, isso é concreto. A sua felicidade tem que ser real, a sua alegria tem que ser concreta, as suas realizações, o seu potencial, a sua capacidade, tudo isso é real e não pode ser ameaçado. Agora, em contraponto a isso, nada irreal existe. Então, se nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. E o que é irreal? É os seus medos, as suas angústias, os seus receios, daquilo que não existe. Muitas vezes a gente se agonia por um ponto que não está no nosso caminho, não está no nosso trajeto. É uma preocupação, uma pré-ocupação, uma agonia que você sente de algo que não existe, que você está criando aquilo. E você cria isso no seu mundo astral e no seu mundo material. Então, muito cuidado com este que nada irreal existe, pois você pode criar isso na sua vida. Então, liberte-se dos medos, liberte-se da angústia, liberte-se da agonia e dos receios. Claro que você ter um pouco de receio em alguma situação é até benéfico para você não correr riscos em demasia. Mas quando esse receio se torna uma coisa que tem uma total fluência na sua vida, que você tem mais do irreal do que do real, aí sim é preocupante. Tudo no universo tem que ser equilíbrio, tem que ser na dose certa. Quando você sobrepõe um dos pontos, aí começa a ser prejudicial para você. Muitas pessoas vivem numa angústia que é irreal, que elas mesmas criam dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E elas se contentam com esse medo, se contentam com essa agonia. E elas acabam vivendo conformadas com essa agonia. E pode ter certeza que isso que seria que o irreal, que não existe, ele passa a ser real. Pois a mente concretiza. A mente concretiza aquilo que é bom, mas a mente também concretiza aquilo que é ruim. Então, muito cuidado com isso. Apesar do livro, né, que foi canalizado,
ele falar que nada irreal existe, na realidade, nada irreal existe, mas ele pode ser criado por você. A energia se transforma. Aquela energia que você mentaliza para o universo, de um medo, de uma agonia, daquilo que você tem medo que aconteça, ela pode acontecer de fato. Então lembre-se bem disso. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então muito cuidado com seus pensamentos. Pensamento sempre ao alto, boas vibrações. A agonia você minimiza, raciocina e pensa. Por que eu estou pensando nisso? Será que isso é real na minha vida? Será que eu não estou fantasiando uma situação que não é própria da minha vida? Pare e pensa e minimize esse sentimento do que é irreal. Outra coisa que também pode ser irreal são pensamentos positivos. Você pode ter a ilusão de pensamentos positivos. E isso é bastante benéfico. Isso pode trazer do irreal para o real. Conforme eu já disse, a sua mente concretiza e pode concretizar coisas boas ou ruins. Então, se você tem uma ilusão de que vai ter um determinado bem, então é uma ilusão. Você hoje não se sente tão capacitado para ter aquele determinado bem, mas continue alimentando isso, pois um dia você pode ter. Tá? Então, apesar do nada irreal existe, mas pode vir a existir. Você cria a sua realidade de acordo com seus objetivos, seus anseios, seu livre-arbítrio, a sua vontade e, é claro, aquilo que está escrito no universo para a sua vida. Pois nós temos, a nossa vida está escrita. Conforme eu já disse naquele naquele vídeo do destino, tem várias coisas, vários acontecimentos e fatos na nossa vida que estão escritos. Então aquilo de uma forma ou de outra vai acontecer. Mas você tem todo o livre-arbítrio do mundo para você caminhar dentro do campo da vida por onde você quer caminhar. Então, nisso está a paz de Deus. Então transforme o irreal, que não existe, mas pode existir, na verdadeira paz de Deus. Pois um bom pensamento que você tem, uma boa ilusão que você tem, apesar de poder vir a ser uma ilusão concreta, que ela pode vir a acontecer na sua vida, mas essa boa ilusão, ela te dá um componente muito importante na sua vida, que é a esperança. Quando você tem esperança na sua vida, você se sente melhor. Então, nessa parte do nada irreal existe, você tira o medo, o receio e a agonia e coloca no seu lugar a esperança. Tá? Conforme diz uma lei da física, nada se cria, tudo se transforma. E nós temos a chama violeta para transmutar esses sentimentos. Então, transmuta a sua raiva, transmuta a sua agonia, transmuta o seu medo em esperança. Porque você vai ter uma vida muito melhor e mais concreta. Então livre-se dos aborrecimentos. Você é capaz de mudar a frequência, a faixa vibratória da sua vida. Se está tudo mal, se está tudo ruim, você pode mudar isso. Com ação, com atitude e com vibração. Conforme eu já disse mais de uma vez, o equilíbrio entre o mental, o emocional e a sua atitude e o seu astral, tudo em equilíbrio, pode fazer milagres na sua vida. Então transmuta toda negatividade em esperança, pois essa esperança pode ser concretizada. Então era isso. Vibra. Quando você se sentir mal, quando você se sentir com agonia, com medo, com tristeza, com angústia, vibra essa frase que eu vou colocar escrita aqui na descrição do vídeo. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Lembre-se sempre disso. E essa frase vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pode ter certeza disso. Vai aumentar o seu astral, vai melhorar o seu astral e vai fazer você concretizar coisas muito mais positivas do que o que seria a sua real intenção
anteriormente. Nota o que eu falei, sua real intenção. Pensa bem no que eu falei. Ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Um ótimo dia.